E o calor que está fazendo aí? Está igual aqui? Eu geralmente fecho as portas e ligo o ventilador, mas hoje não tem jeito. Não sei se tá igual, mas é que tá fazendo bastante calor também. E com possibilidade de forte chuva, ou não? Aqui tá. É. Eu não sei, acho que sim. Ô, gente, eu sou do Piauí, um lugar tão quente. Eu estava conversando com uma pessoa no banco. Ah, geralmente fala, this call is being recorded, né? Por isso que eu estou esperando aqui. Mas já está gravando, né? Já falou, já tá gravando. Falou, para mim não. Rapaz, você está vendo? Mais uma rádio. Então, queridos alunos que estão acompanhando isso pelo YouTube, a gente tem hoje uma aula um pouquinho diferente. Ao invés da gente entrar diretamente tanto na história política das relações internacionais, quanto na evolução das teorias sobre relações internacionais, nós vamos fazer um processo de autoimunização para que a gente tenha a capacidade de detectar narrativas que são muitas vezes usadas, pouco questionadas, e que, no fundo, estão escondendo alguma coisa que parece ser importante esconder. Então, nós vamos falar rapidamente sobre estratégias argumentativas e como identificar falácias lógicas e vencer um argumento, se possível. Depois nós vamos falar sobre teoria dos jogos, e essa perspectiva da teoria dos jogos é especialmente para que vocês entendam. Há certos parâmetros de análise. Teoria dos jogos fez muito sucesso por muito tempo, sabe, Otuane? Teve um momento que parecia que era resposta para tudo. Houve um certo exagero, tudo, mas é útil. É uma ferramenta útil, sabe? Ela só não pode ser considerada com, com como se fosse um paradigma em si que explica tudo, porque ela tem que ser considerada com os limites que são possíveis, mas ela ajuda. E aí a gente vai ter uma análise especialmente do que são jogos competitivos e jogos cooperativos e jogos de uma rodada só e jogos repetitivos, porque isso também faz diferença para a nossa análise, tá? E depois nós vamos falar a última coisa. E para mim, nossa, eu estou apaixonado por essa matéria. Eu estou apaixonado. E é a, a ideia de network de governança internacional. É uma teoria desenvolvida, especialmente a partir do Manuel Castells, no contexto da estudo da linguagem, da comunicação. E essa palavra network, o Marcos, Naira, Pedro, Elisa, ela é muito flexível para conseguir, dentro dela, acomodar uma série de situações que são, por exemplo, juridicamente diferentes. Então, isso vai dar parâmetros de análise das organizações internacionais que a gente vai estudar, que são muito úteis e que, sabe o que é? É que a gente tem uma visão muito formalista. Por conta da nossa formação jurídica, a gente fica procurando, por exemplo, os tratados, né, que fundamentam as coisas. Vou dar um exemplo contemporâneo. Muita gente fica perplexa da falta de um tratadão fortão, danadão, grandão dos BRICS, ou da relação entre a China e a Rússia. Nós queremos ver o papel, artigo 1º, artigo 2º, e as coisas nem sempre são assim. Então, só a perspectiva jurídica
não permite assim uma análise muito completa da complexidade de âmbitos de relação internacional. Então, eu penso muito nessa ideia de network de governança e uso ela, inclusive, no direito internacional, e esses são os três, digamos assim, Isadora, pontos de partida para aí depois a gente analisar as coisas. Inclusive, Olivia, eu queria mesmo, de verdade, eu estou pensando em que tipo de recompensa, de estímulo eu posso oferecer para vocês, para que vocês se sintam desafiados, intrigados e animados de fazer isso. Eu queria que vocês se identificarem algum tipo de falácia lógica ou algum tipo de argumento que não é compatível com a teoria dos jogos. Eu queria que vocês me chamassem a atenção, porque vocês vão me dar um exemplo, né, que vai me agregar à aula e vou adorar. Gente, todo professor, nem todos admitem o peso, mas todo professor aprende muito com os alunos. E temas como esse são temas bastante pulverizados, especialmente no momento que a gente vive. Eu acho, Onaíra, que vocês estão aqui porque vocês já leram muita coisa sobre relações internacionais. Vocês têm acompanhado noticiário internacional, muitos de vocês já podem ter viajado. Ou então porque é a única eletiva que não tem pré-requisito. Pode ser também, né? Talvez isso tenha alguma contribuição, mas o que eu quero dizer é que vocês podem ter fontes de informação que contribuem para o que eu estou falando e não se sintam acanhados de comentar, de contra-argumentar, enfim, tá? Nos primeiros dias de aula, os alunos estão medindo o professor, porque tem professor que detesta a pergunta, que se sente interrompido, atrapalhado, tem professor que não responde. Eu queria dizer para vocês se sentirem bem à vontade com relação à participação. Não. Sabe o que eu vou fazer, Olivia? Pergunta muito, muito, muito pertinente. Por conta da nossa última aula, eu não ter podido fazer, eu vou gravar uma aula sozinho com a explicação minuciosa. Uma aulinha assim de 15, 20 minutos com o plano de ensino e mando para vocês, para a gente não usar o tempo da aula com os negócios que é mais burocrático. Aí depois que vocês receberem, na próxima aula, aí vocês podem tirar dúvidas se alguma coisa não tiver ficado claro. Tá bem? Pode ser? Olivia, obrigado por você ter falado isso, tá? Você me deu uma chance de esclarecer isso para todo mundo. Então, Elisa, vamos começar por esse assunto aqui. E eu queria pedir para vocês, se vocês tiverem exemplos, eu vou até pegar um papel para anotar. E eu comprei 2 canetas, e aí eu não sei onde eu botei elas. O que nós vamos falar agora são cenários que muitos de nós experimentam na nossa vida e, às vezes, ao falar sobre isso, vocês se lembram ou se identificam com alguma delas, tá? Então tá, deixa eu compartilhar com vocês aqui. E depois eu vou botar essas apostilas, juntar elas e botar numa só e mandar para vocês, tá? Mandar em formato PDF para ficar mais leve, para ficar mais manuseável, né? Aparece para vocês? Sim, aparece. Porque, para mim,
Parece que tá. Claro, Tony. Mas, claro. Tá. Então tá. Nossa ideia é entender que as estruturas argumentativas, em um contexto de um debate, elas, conscientemente ou não, a gente usa estratégias para passar a nossa versão, para convencer, para seduzir, para vencer um debate. E nesse processo de argumentação, às vezes, as pessoas, conscientemente ou não, usam estratégias que geram resultados que aparentam ser lógicos, serem corretos, serem plausíveis, mas na verdade não são. É uma falácia, né? Uma falácia lógica. Isso passa essa ideia de que existe uma lógica interna dentro da argumentação que é apresentada, Otônio, que pode até ter uma coerência, mas as premissas são premissas que são inseridas na conversa, no argumento, de maneira incoerente, de maneira indevida, né? Mas ela aparenta, aparenta estar correta, e a gente às vezes aceita, né? Por não identificar que aquilo ali tem um furo de argumentação. A minha esposa tem vários, vários. Minhas filhas tudo também adoram esse assunto, e a gente sabe quais são, até o nome das falácias. É claro que nós não vamos falar, né? Aliás, depois que minhas filhas aprenderam isso aqui, minha vida ficou muito mais difícil, porque elas já eram muito boas de argumentação, ficaram ainda melhor, né? Então, vamos entender que está falando de um tipo de raciocínio errado, mas com uma aparência assim de plausibilidade, né? Parece estar certo, e quem não se dedicar muito ao assunto pode preferir seguir acriticamente e aceitar, ao invés de procurar entender melhor, e debater, e estudar e tal, né? Então, nós vamos tentar entender como é que esses argumentos são feitos, pelo menos alguns que são mais importantes. É muito comum que essas falácias, que são muito antigas, são estudadas há muito tempo, tenham um nome latino também, tá? Geralmente, Giovana, o pessoal mais jovem tem um pavor, uma preguiça, acha um saco essas citações latinas que são comuns no direito. Parece aquela coisa assim meio de tiozão, né? Uma coisa de velho, coisa de advogado querendo impressionar, né? Mas a razão pela qual tem esses nomes latinos é porque se estuda isso há muito tempo. Esse aqui, então, é famosíssimo, né? É o apelo à popularidade. Essa palavra inglesa aqui é muito usada, bandwagon, né? Então, a ideia básica é o seguinte: está todo mundo indo por um caminho, isso pode fazer parecer que este é o caminho correto. Por quê? Porque todo mundo está indo por esse lado. Mas pode não ser o caminho correto. Ele se apropria da ideia de que, se muitas pessoas estão fazendo, então provavelmente deve ter uma razão por trás disso. E esse pensamento é legítimo, mas ele não garante
do ponto de vista lógico, que isso esteja correto. Não é porque tem tanta gente fazendo que isso é correto. Ou seja, o apelo à popularidade de uma certa argumentação, por exemplo, no contexto da pandemia ou no contexto de crises econômicas, e também vamos pensar isso não precisa ser universal, isso pode ser dentro de uma sala de aula, dentro de uma igreja, dentro de um. Né? Tem um experimento muito famoso, Onaíra, que é assim: o professor combina com alguns alunos, que são bons alunos, que ele vai falar uma barbaridade, uma coisa errada, absurda, falsa, propósito, mas ele vai falar com a cara séria. E coloca no quadro, tipo, duas opções sobre uma certa pergunta. E ele combina com esses alunos que, na hora que fizer a pergunta, os alunos imediatamente levantam a mão e respondem categoricamente, com muita certeza, que é a resposta errada que o professor combinou com eles. Você já viu esse experimento, pessoal? Qual que é a ideia, Marcos? Depois que alguns alunos, com tanta convicção, foram para a resposta errada, os outros alunos, muitos dos outros alunos, que achariam que aquela resposta que foi adotada ali não estava certa, que não estão entendendo por que tantos alunos escolhem, eles acabam aderindo. Meio que para não ser o que está errado no grupo. Vocês já viram alguma coisa parecida com isso? E aí a gente percebe que o fato de muita gente aderir a um certo argumento, mesmo que ele esteja errado, leva muita gente junto. Isso está associado, então, a esse tipo de situação. Né? Aí o professor demonstrou que a gente tem que pensar por nós mesmos, sabe, pessoal? Não precisa preocupar. É claro que a gente leva em consideração a possibilidade de. Né, 1 bilhão de pessoas acham isso. Será se não está certo o que eles acham? É plausível, mas nem sempre eles estão certos. Isso pode estar errado sobre muitas coisas. Tá certo? Posso passar para o próximo? Esse aqui é outro muito famoso. Tenho certeza que vocês já viram. Ou já sentiram, talvez até na universidade, esse argumento de autoridade, esse apelo à autoridade. É o famoso: você sabe com quem você está falando? A pessoa que dá essa carteirada, ela pode ser uma autoridade mesmo. Mas o fato dela ser uma autoridade não determina que aquilo que ela está falando está correto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ok, você é juiz, beleza. Mas isso aqui que você está falando não condiz. Isso não é lógico. Não é porque você é esse fodão que o seu argumento está correto. Né? Às vezes, professores fazem isso, não é? Você já viu o professor fazer isso? O professor se baseia no fato de ser um professor doutor para desconstruir uma argumentação contrária à que ele acredita. E aí ele usa isso. Não, eu sou doutor nesse assunto. Assim, não dá para argumentar comigo. Eu sei isso mais do que você. Põe no chat aí para mim se algum de vocês já viveu isso em algum momento. Eu vou dar um exemplo de autoridade. A mãe fala para o filho: sou sua mãe, quem manda sou eu. A Lívia já passou por isso. Né? Acho que muita gente. Né? Não precisa falar quem não, viu? Vitória. Né? Às vezes, e eu tenho até pergunta assim: foi ambiente escolar, familiar?
profissional, grupo de amigos, clube de futebol, sei lá. Que bom, que bom, que bom. Alguns públicos. Ó, Tuane, perfeito. Muito bom. Alguns, pode ser até. Horrível. Pois é, tá vendo? Então vocês têm que estar vacinados para, se for o caso, não aceitar esse argumento. E, pessoal, vou dar uma dica muito legal. Quando você fala assim, olha, eu conheço essa estratégia argumentativa que você está usando, pois é, é, é. Os alunos mais antigos tentam dar uma. Isso aí eu acho que Freud explica, viu, Marcos? Bobagem, né? O Marcos, antigamente, quando tinha trote, eu formei na UFMG. Aí, quando um trote era muito forte, os alunos que entravam depois, que sofreram, os alunos que entraram e sofreram esse trote, eles queriam repassar para os alunos posteriores com mais ferocidade ainda, sabe? Então, esse negócio aí, né, a pessoa querer se mostrar como autoridade porque está um período à frente de você, já viu aquela matéria, enfim. Então, a carteirada, que é o argumento, o apelo à autoridade. Outro argumento que é muito utilizado, faz muito sentido em muitos casos. As filosofias e religiões orientais, por exemplo, têm muito essa ideia do meio termo. A verdade se encontra no meio termo. Mas às vezes não. Não é porque muitas coisas, de fato, são explicadas pela contribuição. A gente adora achar as imagens que explicam o que eu estou tentando falar. Me ajuda muito, né? Eu fico doido procurando. Às vezes eu tenho uma ideia exata e fico. Não é possível garantir, logicamente, que o meio termo é a solução correta. Por exemplo, um democrata e um terrorista, um democrata e um fascista. Não é. Não é porque a gente pode chegar e, ok, é uma ditadura, mas não pode fazer genocídio, sabe? Isso é um meio termo que não é. Não precisa ser. Isso, ser o meio termo não garante que isso está correto. Falso dilema de dicotomia. Nossa, isso aqui eu vou falar. Minha mulher faz o tempo todo. A gente vai ficando mais velho e vai notando que entre o branco e o preto tem 50 tons de cinza, sem fazer referência ao filme. Né? 100 tons de cinza, para falar assim. Você simplificar uma realidade complexa, Elisa, para falar que ou é isso ou é aquilo, isso derruba a capacidade de argumentação. Porque às vezes não é isso nem aquilo. Ou não são só essas variáveis possíveis. Isso acontece muito nas doutrinas. Isso acontece muito em relação à política, por exemplo. Se o Lula foi eleito, vão invadir sua casa e privatizar, não, roubar seu carro, sabe? Tem uns argumentos que isso constrange as pessoas a ter que escolher um lado, né? Mas está falso, né? Uma construção falsa. Isso aqui é tão comum que todo mundo, com certeza absoluta, já passou por essa experiência. Pessoal, tem dois lados dessa apresentação. Eu queria que vocês entendessem a malícia. Eu estou querendo que vocês identifiquem as falácias lógicas que são apresentadas contra vocês. Mas, nesse mesmo embrulho, nesse mesmo combo, também estão ferramentas, utensílios, armas
que vocês podem um dia usar se precisarem para se, enfim, salvar de alguma situação. O argumento ad hominem, ele é um argumento covarde. Né? Duas pessoas estão falando alguma coisa, dois argumentos conflitantes, aí uma pessoa tenta desqualificar o argumento da outra, criticando a pessoa e não o argumento. Ah, mas você fuma. Ah, mas você votou. Ah, mas você. Aí muda o foco da discussão do objeto do estudo, que passa a ser a pessoa que está falando. Vou falar um negócio para vocês. Quando vocês já passaram por isso, não já? Estava comentando, aí a pessoa, ao invés de dar uma resposta, vai lá e. Mas você também fez isso naquele dia. Você também. Ou então você não tem moral para falar isso, porque você naquele dia fez aquela coisa. Quando eu sou enfrentado com esse tipo de argumento, aí eu falo assim: bom, se você está mudando o assunto, deve ser porque você considera que o assunto anterior você já perdeu a argumentação. Que você já não tem o que falar, porque falar de mim é um outro assunto que não é aquele que a gente estava discutindo. Então tá, vamos falar de mim. Mas eu acho que isso significa que você fugiu daquela argumentação, mudando o assunto para uma outra coisa, porque você percebeu que estava perdendo. Aí a pessoa fica, né? Aí faz outra. Essa aqui também, meu Deus, nos últimos anos, nossa, esse período Bolsonaro foi terrível. O tu coque, tu também, né? Você faz um argumento. Aí a resposta ao argumento não é sobre o argumento, é sobre uma outra pessoa que ou a própria pessoa que está argumentando, né, que teria feito também, o que fulano é ladrão. Ah, mas e fulano que também é ladrão? Essa não é uma resposta. Se a gente discutir se Antônio é ladrão, por exemplo, o fato do Beto ser ou não ser não responde Antônio. Isso é uma mudança de assunto. Está desviando o foco. É uma estratégia para. E, novamente, se você muda o foco do assunto, é porque você percebe, Tony, consciente ou inconscientemente, que aquele argumentação ali você está perdendo. E agora, Giovana, que vocês também estão. Eu estou falando esses nomes, pessoal, porque são os que aparecem aqui na minha frente, tá? De vez em quando muda. Mas essa que aparece aqui. Então, quando vocês se depararem com esse argumento, reconheçam a estratégia. Mostra que você sabe o que ele está fazendo. Isso desmonta a pessoa, sabe? Desmonta. Ah, e o Lula, e o PT, sabe? Isso aí não responde. Agora, tem gente que não adianta se argumentar. Tem gente que está querendo fazer um tipo de confrontamento, né? Ah, me explica mais, Tuane. Quiser fazer por áudio para ficar mais fácil? Rolou uma discussão na aula de penal? Vocês são muitos são na mesma sala, né? Uhum. Período? Eu não sou, não. Mas seria, acho que eu penso, tem uma galera do quarto, né? Eu não sou do mesmo período, não, mas eu faço muita disciplina com o quarto período. Aí em penal 2. Oi? Você veio de transferência? É que eu sou trabalhadora. Aí eu não consigo acompanhar o curso em alguns dias. É um privilégio, né, Tuane? Você poder se dar o luxo, né, de não trabalhar para ficar só estudando. É um privilégio que muitas pessoas não têm.
Eu já tive ele uma vez, né? Aí a segunda vez que mais difícil. Mas a Thaís que estava trazendo, na verdade, que ela falou que até estudou bastante isso no ensino médio. O professor de filosofia apresentava essas falácias, né, lógicas. E aí o André comentou, né, já tinha comentado antes que o Bittencourt, que é um doutrinador, né, do penal, está fazendo a defesa do Cid, né, e aí muitas pessoas estão questionando ele porque a doutrina não condiz com aquela defesa que ele está apresentando enquanto advogado. E aí eu até estava fazendo colocando assim, de que achava um pouco, eu acho estranho a incoerência que você pode apresentar sendo advogado, que, por exemplo, essa é uma incoerência não permitida a um cientista, por exemplo, né? Eu sou cientista social, enquanto cientista social, eu vou ser cobrado, se em um trabalho meu eu apresento de uma forma e em outro trabalho de outra. Mas aí ela estava trazendo, né, de que não, ele, na verdade, a prática dele de advogado não condiz com a elaboração doutrinária. Então, de que essa cobrança pelo comportamento dele, da prática, tentando buscar invalidar a doutrina, Aí eu não sei se ela usou o termo lá, mas eu não lembro qual o termo que ela usou, mas me parece muito esse tucoque que se apresentou. É uma questão interessante, Tony. Assim, para além do que a gente está discutindo, é um tipo de dilema que pode acontecer com muitas pessoas. Né? A gente pode falar assim, não, mas o direito tem que dar à pessoa a capacidade de se defender, mesmo que ele seja culpado. Às vezes, em vez de ter uma pena de 30 anos, ter uma pena de 20, que seria mais justo, sei lá. E aí a gente fala, todo mundo tem o direito ao advogado, e o advogado tem que tentar defender o caso dele. E se isso contradiz alguma coisa que ele próprio escreveu, né, ele vai sofrer as consequências no meio acadêmico, né, e às vezes até no meio da advocacia, dessa incoerência. Né? Por exemplo, um juiz decide um negócio, aí o advogado fala, olha, você escreveu aqui que era diferente do que você decidiu na sentença. Não é casuísmo? Você não falou que era assim? Agora está falando que é assado? Então, assim, esse caso não é o primeiro nem o último, é muito comum. E ele vale uma reflexão. E eu vou falar, para mim, eu advoguei um tempo e eu não fui feliz. Eu não gostei, advogando até para meus parentes, quando eu achava que eles não tinham razão, eu ficava super, sabe? Eu prefiro fazer uma coisa tipo essa que a gente está fazendo aqui, Olivia, Elisa, Pedro, Naira, que é tentar construir, colaborar, e não a estratégia do advogado, que é derrotar, combater conflito. Eu não tenho fígado, coração para o conflito, sabe? Eu dou uma boiada para evitar um conflito. Eu gosto de ajudar, eu gosto de construir e aprender com vocês. Eu converso com todo mundo, todo mundo, todo mundo. Do mais novo ao mais velho, do mais rico ao mais pobre, do mais simples ao mais exótico. A minha esposa só vê quando eu converso com as meninas bonitas, mas eu converso com todo mundo. Eu adoro conversar, porque eu aprendo, eu pergunto, tem tanta coisa interessante que a gente não sabe que está lá, na nossa frente. O porteiro que você passa todo dia tem uma história para contar. A pessoa que está ali do lado tem que saber. A gente não sabe porque a gente nunca pergunta. Né? Nunca pergunta. Bom, eu estou achando que minha cara está meio esbranquiçada demais, como se eu fosse uma daquelas. Como é que chama? A rainha da noite? A Soca? Esqueci o nome. Vamos lá. Apelo à natureza. Ó, ontem, minha cachorrinha. Ah, gente, adoro essa cachorrinha. Ela teve 2 filhotinhos. E o meu cunhado, que é quem faz, que é quem ajuda a fazer os partos, que está acostumado a fazer os partos dos vários cães que ele tem, ele falava muito dessa coisa da natureza. E eu concordo.
Que é, por exemplo, às vezes a gente fica querendo, sabe, inventar como é que chama? Cirurgia de tirar o filho pela barriga? Como é que chama, gente? Esqueci o nome. Cesárea, cesárea. Cesárea, cesárea. Para um negócio que, sabe, talvez o Brasil tem um percentual de uso de cesárea que é impressionante para muitos outros países, porque parece estranho, sabe? Parece que tem uma coisa de uma indução de interesse econômico dos médicos, parece que a pessoa ela gosta de decidir o momento que vai nascer, para ela se preparar, se programar, para não ser um negócio que pegue ela desprevenido, enfim. Mas o apelo à natureza também é um tipo de falácia. Por quê? Porque nem sempre, se uma coisa é natural, porque ela é natural, isso significa que está correto, que fazer isso é da natureza. Mas isso justifica, isso explica. Força um pouco a barra, simplifica. Ok, para muita coisa funciona, mas é isso que eu estou querendo dizer para vocês. O fato de, para muitas vezes, funcionar não significa que, em todas as situações, dizer que isso é a natureza sabe e tal, não garante. O apelo à normalidade. Essa ideia de que o mundo passa por as pessoas, as circunstâncias, por momentos de crise, transição e tal, mas depois volta. Mas depois. Por quê? O que garante que volta? Volta mesmo? Volta tudo? Volta igual? Pode ser que sim. Mas isso não pode ser afirmado como uma certeza. Vocês concordam? Você não pode garantir. Eu não sei vocês, mas até hoje eu percebo reflexos da pandemia. Até hoje eu percebo ecos do que aconteceu naquela época que ainda geram consequências. Tudo voltou ao normal? Não sei. Tudo voltou ao que era antes? Não sei. Outra. Todo dia, né? Ô, Elisa, obrigado quando você participa. Essa aqui é uma outra falácia. Ô, gente, eu estou falando da minha esposa, mas é porque é mais fácil falar de mim, do meu contexto, do que falar de outros, né? Vive atribuindo a mim méritos das minhas filhas, entendeu? Ou a ela méritos das conquistas dela. Mas com um pai inteligente como esse, é claro que ela ia se dar bem na universidade, sabe? Mas com uma mãe alegre como essa, é claro que ela ia. Isso tira do filho, às vezes, né? Vou falar até do cachorro, da minha cachorra. Ela começou a dar luz? Né? É. O Pietro, é mesmo. E acaba sendo um fardo, né? Porque já vai criando expectativas e tudo. E se a pessoa ela é apenas normal, parece já uma decepção, né? Mas a minha cachorrinha, ela deu à luz a um primeiro gatinho e foi muito estranho. Ela não se comportou como geralmente uma mãe se comporta. De lamber, de comer a placenta, sabe? Ela estranhou um pouco. Meu cunhado achou que ela ia rejeitar o filho. Aí eu cheguei, porque ela está na casa do meu cunhado, para fazer o parto. Aí quando eu cheguei, ela mudou muito. Ela ficou mais alegre, mais tranquila. Né? E aí ela teve os outros filhotes, e como se tivesse acionado assim, um aplicativo de maternidade, ela já foi fazendo tudo certinho, cortando o umbigo, comendo a placenta, tudo como se já tivesse muita experiência com isso, apesar de ser a primeira vez dela.
Aí o cunhado falou assim, você chegou, você, né, como se o Beto fosse meu. A cachorra toda parida lá, toda cansada, arregaçada, toda despenteada, descabelada. E aí o mérito é meu? Não é meu, né? Então, esse é o negócio. Então, eu falo assim como se ela fosse minha filha, mas eu considero ela uma neta, pelo menos. Falácia genética. Não é porque o pai dele é de um jeito que ele vai ser do mesmo jeito. Isso não garante. Filho de peixe, peixinho é. É mesmo? Sempre. Algum de vocês tem alguma diferença muito grande com relação ao seu pai ou sua mãe? Às vezes as gerações são bem distintas. E a geração de vocês pegou mudanças tão complexas. Vou falar de novo. Minha esposa, às vezes, julga minhas filhas com base no passado dela. Ah, porque no meu tempo, lá em 1970, então, as coisas eram assim, assim, assado, como se esse contexto se aplicasse à realidade delas aqui agora, sabe? É um parâmetro, né? Ô, gente, eu estou falando essas coisas, não pensa que eu estou falando mal, não, é só para dar exemplo, porque eu acho que com exemplos a gente entende, tá? Pois é porque, tipo assim, é, tem razão. Quem é que falou isso? Deixa eu abrir aqui o comentário. Você tem razão, eu viajei, aí não é bem o caso. Né? O, o, o parteiro, vamos dizer assim, ele, ele quis dizer que ela ficou mais tranquila e isso ajudou o processo. Não quer dizer que o que ela estava fazendo de um jeito igual ao que eu faço ou faria, né? Até porque eu nunca tive a chance de ter um filho, né, gestado. Você tem razão. Olha, muito bem, obrigado, viu? Tony arrasou, seu comentário está perfeito. Retiro o que eu disse. Bom, argumento, esse aqui é muito comum das instituições antigas, do direito, por exemplo, né? É o argumento da antiguidade. Ah, mas isso aqui é assim há 50, 200 anos, 1000 anos. Ok, funcionou por muito tempo. Isso quer dizer que funciona para agora? Veja, a gente tem que respeitar uma coisa que durou muito tempo, tem seus méritos, óbvio. Mas isso por si só garante que, sei lá, o presente não possa ser diferente. Isso nos permite ter uma certeza, né? Uma certeza. Minha mão parece que está. Eu sou um fantasma, né? Então, sei lá. Essa câmera é muito ruim, né? Quem sabe com o aumento eu compro uma melhorzinha. O argumento da novidade. Ah, isso aqui eu vou falar que é de vocês. Os jovens, nessas tensões com os pais, muitas vezes têm a impressão de que tudo que é novo é melhor do que o que é velho. Porque, por exemplo, na tecnologia, isso é muito comum. O celular de hoje é muito melhor do que o de 10 anos atrás, óbvio. Computadores hoje, a webcam, a internet, muita coisa cabe dentro desse argumento, mas não necessariamente tudo. Não é porque é novo que necessariamente vai ser melhor ou que vai ser o certo. Ah, agora todo mundo está fazendo assim. Bom, mas isso, e aí, tá certo? Ah, isso aqui é muito sutil. Esse aqui é para jogadores inteligentes. Você faz um argumento tipo assim, você joga um elogio para a pessoa para desarmá-la dela discordar de você. Porque se ela discordar de você depois do elogio, parece que ela está rejeitando o elogio que ela acha que merece. Uma pessoa tão inteligente como você acredita nessa bobagem, aí a pessoa
numa roda, assim, ela prefere ficar no pacote da pessoa inteligente do que insistir na argumentação que é contrária ao que ela acredita, né? Você já viu isso acontecer? É sutil, né? Isso aqui, às vezes é coisa de sogra, né? Sogra, mas o rapaz tão forte, né? Como é que não consegue arrumar um outro emprego? Mas você já é uma moça. Muita coisa vem de família, né? Muita coisa vem de família. Aqui, vou dar uma dica para vocês. É bom compreender, visualizar, identificar a falácia lógica. Mas cuidado para não usar isso contra ela, porque pode ser difícil, tá? Não vamos causar o caos na família por conta de, né? Se você identificou que tem uma estratégia, né? Então haja de acordo com o que seria a contra-estratégia. Mas não dá uma carteirada que, isso aqui é o que você está falando, é o tal coisa. Isso significa, né? Cuidado, por favor. O apelo ao ridículo, né? Se a gente está argumentando, a gente está se expondo, né? E essa exposição, ela exige um tanto de coragem, né, Giovana? Assim, é mais fácil você ficar em silêncio do que você ficar batendo boca com alguém, argumentando, especialmente quando esse argumento vai ficando mais. Aí uma estratégia que é muito baixa é você pegar o argumento da pessoa e derivar dele uma consequência ridícula para parecer que a pessoa que está fazendo um argumento contrário afirmou a coisa ridícula que você falou que ela afirmou. Vocês entenderam? Eu e Tuane estamos num argumento aqui. Aí eu faço uma alusão a uma ideia ridícula e apresento como se essa coisa ridícula fosse o que a Tuane está propondo, sendo que não é. Aí desmoraliza a Tuane, porque até explicar que focinho de porco não é tomada, o povo já vai associar ela com essa bobagem, que não foi ela que falou, não foi ela que pensou, e sim quem está argumentando contra ela. É uma baixaria, né? Mas é uma estratégia. Tomara que vocês nunca precisem usar isso. Essa aqui tinha que ser ensinada na escola. Assim que você tem aula de probabilidade, lembra? Qual período foi isso, hein? Sexta série, sétima série? Hein, Pedro? Você lembra? Eu não escutei a pergunta, professor, Sim. direito. O seu áudio está ruim? Mais ou menos. E Mas eu acho dos que é o outros? problema mais aqui mesmo. E dos outros, pessoal? Estou sentindo pouca participação. Aqui tá tranquilo. Ai, que Tá bom. normal, tá dando pra Que entender. bom, que bom. Pois é, aqui, eu sei, pessoal, eu sei que para muitos de vocês, a maneira que dá para acompanhar essa aula remota é pelo telefone. E, às vezes, com o telefone, não dá para, por exemplo, ver o arquivo que eu estou apresentando direito, ou não dá para ver o que está passando nos comentários, né? Então, assim, a gente fazemos o que podemos, né? E se tiver uma coisa que eu possa ajudar, vocês me falam. Por exemplo, melhorar o som, alguma coisa assim. A falácia do apostador, gamblers, fala-se, ela é muito importante. Por favor, não caiam nesta estratégia, porque vai fazer mal para vocês. Imagina que eu aposto, sei lá, eu não aposto dinheiro nunca, mas digamos que eu aposte no Galo. Aí, toda aposta que eu faço, eu erro. Aí eu vou apostar
mais uma vez, e aí eu vou inverter o resultado que eu apostaria, porque você acredita que se você continuar apostando, você vai ganhar. Não é possível que eu perca 11 vezes. É possível, sim. Ah, mas estatisticamente, velho, ok, estatisticamente, mas não aposta a sua casa nessa noia de ganhar uma aposta, só porque você ou ganhou várias, eu não posso perder, eu estou ganhando tanto. Não, cada rodada é uma nova coisa. Isso, às vezes, é um problema até psicológico, porque gera uma adrenalina, gera uma. E tem muita gente que perde tudo, especialmente a família, porque não consegue segurar a onda. Tá? Vocês entenderam a falácia do apostador? Não, deu errado 10 vezes. Agora tem que dar certo. Não é possível que não vai dar certo. Pode dar errado de novo. Ganhei 50 vezes. Claro que eu vou ganhar de novo. Não é claro. Não é lógico. Não é lógico. Pode acontecer? Pode. Tem uma estatística que diria que isso é provável? Ok. Mas você não tem essa certeza que o jeito que você fala parece que tem. Essas questões, pessoal, Elisa, Naira, deixa eu ver o que mais está aqui. Eu não apareço. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente aqui para mostrar. Essas falácias, pois é, pois é. Ai, meu Deus, essa é perigosíssima. Né? Eu sempre bebi, dirigi, nunca tive um problema. É perigosíssimo. Né? Sempre pulei de paraquedas e nunca deu. Meu Deus, né? Eu estava falando alguma coisa e acabei esquecendo o externo. Quem sabe eu lembro depois. Essas também são importantes no mundo acadêmico. Tá? Cherry picking é uma coisa que, inclusive, muitas igrejas fazem. Você imagina numa árvore, aí você vai lá e pega uma frutinha, uma cereja. E com base nesta cereja, você vai fazer um argumento sobre a árvore, a floresta. Ou seja, você escolheu uma amostra muito especial e generalizou as consequências do que você descobriu sobre esta amostra para um universo muito maior. Isso é o cherry picking. Tem muito cherry picking, por exemplo, na citação de certos trechos da Bíblia e não em outros, escolher certos argumentos do filósofo tal e não outros. Você vai pegando aquilo que te convém. Isso não é muito honesto, academicamente falando. O Foucault falou um negócio lá que é perfeito para o meu TCC, mas às vezes ele falou aquilo e depois ele desfalou, mas a gente usa só o que ele falou, sei lá. O franco atirador texano. Isso em português fica esquisito, mas a tradução é essa. Sabe a ideia do atirador de elite que mira um negócio lá na frente e acerta? Parecido com o cherry pick, né? Você acaba se valendo de uma amostra extremamente limitada, de um tiro longo para fazer afirmações que são generalizadas, né? A partir disso. Isso tudo é discussão de amostra. Fala, Tuane, qual? Isso é muito bom, me ajuda? Eu não sei qual que é, não sei. Mas olha, isso é muito comum, é muito comum. Olha, tem cientistas muito famosos
Vou dar um exemplo que a minha filha estudou há pouco tempo. Um cara que é um psicólogo que tem uma teoria de que a hipnose não é um estado de consciência alterado. Pois é, pois é. Tuane, eu sempre acho, eu parto da boa fé. A pessoa se empolgou com a própria ideia e tem uma coisa muito importante, Elisa. Entrou ela? Cadê? A pessoa pediu para entrar aqui, não sei se ela entrou. Tem um filósofo, então, que ele tem essa tese de que a hipnose não gera um estado de consciência alterado. A pessoa que é hipnotizada, na opinião desse autor, ela meio que quer entrar na brincadeira, ela quer fazer ali como se fosse. Eu não quero discordar ou concordar com a ideia dele, tá? O que eu quero discutir é a metodologia que ele usou. Ele escolheu 8 caras que era exatamente do jeito que ele estava propondo. Aí pegou esse universo e escreveu uma teoria que ficou muito famosa, foi o paradigma dominante por 30 anos. Mas, cara, vai pegar 8 pessoas que tudo já pré-selecionado para ser do jeito que você entende? Aí não. Então, cuidado com as amostras dos cursos que vocês forem ver, inclusive dessa disciplina. Às vezes o cara fala assim, na guerra tal aconteceu assim, na guerra tal aconteceu assado, na guerra tal... 3 guerras. Aí não. Portanto, tem uma teoria que está provada, consagrada, vai ser sempre assim para o resto da humanidade, porque esses 3 casos me permitem fazer essa afirmação. Outra coisa que é irritante é a falácia do tiozão da internet. É a falácia do tiozão do Zap. Aposto que vocês já viram alguma coisa assim. Vou pedir para quem nunca viu botar um não no chat, porque eu acho que a maioria já viu. O que é evidência anedótica? Você pega um caso, quer dizer, anedótico, era uma vez um cara... Aí pega aquele caso para justificar todo um argumento, toda uma filosofia. Essa imagem está aqui, não sei se você se lembra, mas tinha uma história que um cara tinha morrido porque o pneu do caminhão estourou, aí eles marcaram lá o óbito como devido à Covid. Isso era para deslegitimar aqueles que estavam falando que muitas pessoas estavam morrendo por Covid. Então, essa é uma evidência anedótica. Pega um caso, minha irmã aconteceu não sei o quê no shopping e tal, aí, portanto, conclui. Né? Bom, gente, eu acho que eu estou indo mais devagar do que eu achei que eu fosse ir, então eu vou acelerar um pouquinho. Falsa causalidade. Às vezes, 2 coisas são relacionadas, ok. Às vezes elas são contemporâneas, ok. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para afirmar que uma coisa causou a outra. Ela pode ter sido sucedida pela outra. Que ela foi sucedida, isso é fácil de verificar. Mas que ela foi causada, aí já é diferente. Aí, acho que foi a Tuane que me corrigiu na cachorrinha, não foi? Olha só. Então, meu cunhado falou que assim que eu cheguei, isso causou na cachorrinha uma sensação de conforto, de familiaridade, e isso facilitou o parto dela. Bom, aconteceu uma coisa depois da outra.
Mas a gente pode afirmar categoricamente que uma coisa causou a outra? Não podemos afirmar. A gente não tem elementos para afirmar isso. Tem que fazer uma série de pesquisas, né? Né? Bom, acho que essas são as. Ah, essa aqui também. Essa aqui é muito importante. Muito importante. E ela acontece no seguinte contexto. Guardem esse nome, o espantalho, mas em geral é usado o termo em inglês, strawman, que é o seguinte: um autor, vamos dizer assim, liberal, quer criticar, quer. Vou dar um exemplo dentro da minha disciplina. Tem muitos liberais que criticaram os realistas. O Marcos, que é outro, são dois paradigmas que vivem competindo. Só que na hora de criticar o realismo, eles apresentaram o realismo de um jeito mal representado, um jeito simplificado. O espantalho é para parecer uma pessoa, não é? Só que é muito mal feito ali, negócio de palha, bota um chapéu, uma camisa velha, bota os braços abertos. O espantalho é para representar uma coisa, mas é tão mal feito, né? Até porque não precisa muito. Então, você criticar o que você não concorda, fazendo uma argumentação que simplifica, que banaliza, que deslegitima, que desmerece, que não leva em consideração as coisas que são corretas, que fazem sentido, a evidência empírica que foi levantada, sabe? Isso é usar a falácia do espantalho. Ou seja, se você apresenta o, o argumento do opositor como uma coisa completamente mais feia, mal organizada, bagunçada do que ela realmente é, aí é fácil você derrubar. Mas você está derrubando o espantalho e não a teoria mesmo, porque você escolhe o que você quer falar. Olha, isso acontece em muito livro. Vocês vão ver isso. Queria que quando vocês vissem isso, lembrassem de mim. Espantalho. Um autor vai falar do outro, criticar. Né? Tá. Já vou ver. Um autor fala mal, diz que está explicando por que a teoria dele é melhor do que a do outro. Mas a maneira pela qual ele explica a teoria do outro é uma maneira que não é justa, não explica devidamente. Então, aí você vai e mostra a sua teoria, parece que ela é muito melhor, mas você não foi justo na comparação. Deixa eu ler aqui o comentário que passou muito rápido. O Adam Smith. Nossa, olha o que tem de gente. O que tem de gente. Inclusive liberal. Liberal que não leu Adam Smith, que fala bobagem, que fala coisa que o Adam Smith nunca falou e nunca falaria. É isso. É isso. E para criticar o Marx, por exemplo, né? Nunca leu só a crítica. Pois é. Adam Smith é um autor muito importante. Né? Ele teve uma série de acertos. Ele escreveu um dos livros mais influentes do momento dele. Todos os estadistas tinham que conhecer. Ele usou muita coisa dos fisiocratas franceses. Né? Inclusive, laissez-faire, laissez-passer é uma expressão francesa e não inglesa. E Antoine, tudo aquilo que ele estava falando era extremamente conveniente para aquele momento da história da Inglaterra, projetando, a partir da Revolução Industrial, a sua potência mercantil, econômica. Então, aquilo, falar para os outros abrir os seus mercados, convinha muito bem ao plano. Né? Mas nada disso tira o mérito das coisas que ele analisou. Né? Então, espantalho
Se vocês, por exemplo, tiver uma apresentação em grupo, aí tem alguém que vai apresentar a teoria de um outro cara para criticar com base na teoria do outro. E apresentar muito mal, com má vontade, com preguiça, com muita lacuna, muita falta de compreensão, aí você fala, não, mas aí você está tratando ele como espantalho. Isso não é, né? Essa aqui também é muito importante. Nossa, isso aqui. Pô, gente, se eu soubesse que eu ia demorar tanto, eu acho que eu se empolgo, Naíra, com esse tema, porque eu acho ele útil pra caramba, sabe? Eu acho ele mais útil do que o que fulano de tal falou sobre a guerra da Crimeia, enfim. Slippery slope. Você começa com uma afirmação e vai derivando dessa afirmação possíveis consequências, mas vai derivando de um jeito tão assim que se o cara botar um boné vermelho, vai ter uma revolução comunista no Brasil, no final das contas, sabe? É uma argumentação que você vai escorregando, né? E sempre num viés extremamente pessimista e voltado para confirmar aquilo que a pessoa está tentando argumentar. Então, imagina, você tem um argumento e pode ter duas derivações. E aí, se for por esse lado, aí parece mais 3 possibilidades. Esse lado, aí mais 4. Aí você percorrer esse caminho, se você fizer isso hoje, né? Você vai largar o curso, viver de prostituição e drogas e não sei o quê, sabe? Essas, não exagera, né? Slippery slope, ladeira escorregadia. Vocês entenderam? Já viram coisa parecida? Pessoa que começa falando isso e aí vai exagerando. Isso é coisa de vó. Vó faz muito isso. Começa. Você tem, Júlia, um exemplo? Quem sabe vocês pensam depois e me falam na próxima aula. Sim. Você vai argumentar alguma coisa e aí você tenta excluir quem discorda da sua argumentação, como se aquela pessoa que discordasse não fizesse parte do grupo ao qual essa discussão é pertinente. Eu não gosto de samba. Não gosto de samba, mas todo brasileiro gosta de samba, então você não é brasileiro. Tá? Eu não gosto de cerveja. Não gosta de cerveja? Mas como não gosta de cerveja? Todo brasileiro, que é brasileiro de verdade, brasileiro mesmo, gosta de cerveja. Não gosta de futebol. Mas então você não é brasileiro. Não é possível. Sabe? Bobagem, né? Então, a argumentação é para excluir a pessoa do grupo que teria a identidade, para dizer que o certo é você, que tem essa identidade comum com todos os brasileiros. E, gente, vamos pensar um pouquinho. O que diabos significa ser brasileiro em Elise? Em Esther? Ter nascido no Brasil, ter nacionalidade brasileira, ou então ter Pois ascendência. Olha que resposta inteligente, Elisa. Olha, o Kelsen é que vai falar isso, tá? Parabéns, parabéns. A única coisa que a gente tem em comum mesmo, é o fato de a gente ser juridicamente vinculado ao Estado brasileiro pela nacionalidade. Porque o resto é muito variável. Tem quem gosta de churrasco, tem quem gosta de sushi, tem quem gosta do Galo, do Cruzeiro, tem quem gosta de futebol, quem gosta de rock, quem gosta de... A gente tem várias identidades. Você até vai dizer que existe uma coisa que é um brasileiro, eles falam isso da Europa. Não existe europeu. Existe um italiano, um francês, um inglês. Mas não existe um italiano. Existe um toscano, um veneto, um romano, um turino. Sabe? Mas não existe um romano. Tem os romanos ricos, os romanos pobres, os romanos que é nascido lá, os romanos... Então, assim, você chega a um ponto que é difícil. Dentro do mesmo prédio,
Tem uma diferença entre o cara que tem a cobertura, o cara que tem um apartamento de frente para o lixão, sabe? Então, assim, essa aqui também, ó, é mais comum do que deveria ser, as pessoas não percebem que é uma falácia lógica. Você apresenta uma argumentação que é difícil da pessoa acreditar. Vou dar um exemplo. Eu sofri isso. Eu falo assim, há evidências documentais, econômicas, depoimentos, jurídicas, diplomáticas, que demonstram que o governo dos Estados Unidos da América financia grupos islâmicos radicais, inclusive Al-Qaeda, Estado Islâmico e outros, contra os adversários deles na região lá. Aí a pessoa não acredita. Não é possível. Estados Unidos financiando a Al-Qaeda, professor, teoria conspiratória sua, você, desculpa, mas não dá. Então, o fato dela não acreditar é usado como argumento para dizer que está errado. Isso, né? Se eu não acredito, então é falso, porque eu sou o sabidão, né? Se eu não conheço, se eu não sei, se eu não conheço, vamos falar a verdade. Vocês já passaram por isso? Alguém legitimou um argumento só porque para ele não parecia plausível, aí, portanto, não está certo? Quer ver uma coisa? Talvez a Naíra, Júlia, Elisa, Lívia, Giovana, as mulheres. Isso não acontece muito entre mulher e homem. A mulher fala um negócio certo. Aí o homem vai lá e desconsidera porque ele acha que não. Bota um Nossa, isso acontece ou muito. não aqui no Mas, chat. tipo, não só de tirar a credibilidade do que você falou, mas, tipo assim, por exemplo, se eu falo uma piada e aí ninguém ri, mas aí um homem fala exata a mesma coisa, as pessoas riem muito mais, como se fosse muito mais interessante, porque foi ele que disse. Isso é patético, né? Patético. Nossa, é pequeno isso, né? Assim, enfim. Inversão do ônus da prova. Então, eu tenho um amigo que fala assim, a minha religião é a nórdica. Por quê? Você sabe que na religião nórdica, Thor e os deuses lá do. Como é que chama? Não é Olimpo, não. É Asgard. Né? Eles tinham como grande inimigo os gigantes de gelo. Não é isso? Sim. Aí, nossa, 1833, meu Deus. Aí, ele fala assim, você já viu algum gigante de gelo por aí? Não. Então, tá vendo? Eles fizeram a parte deles, ou seja, eles cumpriram a missão dele, enquanto as outras religiões ainda têm os problemas para resolver e tal. Então, a inversão do ônus da prova é uma maneira de você escapar de ter que explicar uma coisa que está errada e passar a bola para o outro, como se fosse obrigação do outro provar que você está errado. Não. Você que está falando isso, você que prova que está certo. Por que eu tenho que provar que você está errado? Esse ônus não é meu, é você que está argumentando. Para que eu vou ter que. Por que eu tenho que provar que você está errado, se quem está falando isso é você? Né? Então, isso também é outra coisa. Outra. Quantos mais tem? Talvez aconteça isso entre namorado e namorada. Começa a brigar por um assunto aqui. Aí, no meio da discussão, o assunto meio que muda para cá. Sabe? Não resolveu esse assunto aqui. Mas a conversa foi mudando. É como se você pegasse o gol, o Thaís, do campo de futebol
e mudasse ele para um outro lugar, ou aumentasse ou diminuísse o tamanho do gol, sabe? Isso acontece muito, porque na medida em que você vai vencendo o argumento, o vencido ele vai tentando mudar um pouco o assunto para uma outra coisa que você ainda não venceu, porque não era aquilo que estava sendo discutido. Não era aquilo. Acontece muita política também. O debate político é isso. Você faz uma pergunta, pá, aí o cara responde com outro assunto, muda, e assim, sabe? E isso significa a pessoa não tem argumento para te responder. Aí eu gosto de lembrar, se você está mudando de assunto, então é porque a outra questão está resolvida. Ou seja, eu estou certo. Aí você trouxe um novo assunto. Ok, vamos falar do novo assunto. Essa outra coisa que você... Para não dizer que a crítica que ele está fazendo ao novo assunto responde, resolve, dá para ele a vitória naquela outra argumentação que a gente estava tendo antes. Vocês entenderam o que eu falei? Dá um feedback aí. Vou finalizar com essa que é muito importante, tá? Muito importante. Tem Thaís, Rafaela, Esther, que é o seguinte, às vezes, apesar do argumento ser estruturado como uma falácia lógica, pode ser que ele esteja certo, pode ser que ele esteja certo. Ou seja, não é porque é uma falácia que necessariamente vai estar errado. Vocês entenderam? A natureza, se é natural, está certo. Bom, é uma falácia. Mas pode ser que naquele caso realmente seja. Negócio antigo prevalece. Pode ser que não, mas talvez naquele caso. Então, assim, entendam que é como se você controlasse a força, né, no Guerra nas Estrelas, né, Star Wars. Entenda que, às vezes, essa capacidade que você tem de desestruturar a argumentação é válida, mas o argumento que foi feito é válido também, apesar de estar embrulhado de um jeito que é falacioso. Então, nem tudo que é uma falácia está necessariamente errado. Isso aí é bom para a gente, sabe, se libertar da gente não ter né, essa pretensão, assim, sabe? Aí, pessoal, eu queria deixar só uma dica para vocês, só uma dica. Tem um cartoon do Homem Falácia que é incrivelmente engraçado. Ele fica tipo um justiceiro, meio Zorro, né, mais ou menos, Batman, sei lá, Homem-Aranha, que quando ele escuta uma falácia, ele vai lá e ataca quem está fazendo a falácia como se fosse um criminoso. Né? Ele pega os argumentos né? Aí eu vou mandar para vocês, vocês vão ver, né, os desafios que ele enfrenta. Né? E aí, o que é a criptonita dele, o que mata ele no final, é exatamente a falácia da falácia. Né? Quer dizer, às vezes o negócio é uma falácia, mas não quer dizer que ela esteja errada. Tá certo? Alguma dúvida com relação a essa matéria? Eu pulei alguns porque eu superestimei o tempo que eu ia levar para isso. Eu achei que ia ser muito mais rápido, mas eu se empolgo, sabe? Não, nenhuma dúvida. Mas você vai colocar, você vai mandar esses, vai colocar esses slides no Moodle, né? Isso. Vou mandar por e-mail também. Beleza. Aí eu vou Beleza. compilar os 3 assuntos juntos, tá? Porque eu acho que é útil eles estarem juntos. Tá bom. Obrigada. Vejam só, eu compreendo as limitações de tempo que a gente tem.
Mas se vocês me permitirem só começar a teoria dos jogos, a gente volta na próxima aula e a gente está mais compreendendo melhor esse assunto. Vamos rapidinho? Pode ser? Quem precisar Pode ser. sair, pode sair, tá? Porque, por exemplo, essa aula é uma aula remota. Muitos de vocês estão em casa. Talvez muitos de vocês tenham aula daqui a 20 minutos. Eu compreendo, tá? Não me ofende se vocês tiverem que sair, tá? Faz parte do jogo. Então, a gente tem um campo de pensamento que é muito derivado da matemática, que é a ideia da teoria da escolha racional. Talvez você já tenha ouvido isso em algum outro lugar, ou externo. E esse tipo de estruturação argumentativa que simplifica ao máximo coisas complexas para tentar prever como que, em um determinado contexto, uma pessoa se comportaria de acordo com aquilo que a gente esperaria que fosse o mais racional. Aí, Ana Luísa, Sofia, há muita aplicação no campo da economia, porque é fácil dizer, por exemplo, que o mais racional seria a pessoa comprar o produto mais barato, por exemplo. Hoje, a gente tem muita literatura falando que essa ideia do preço é superestimada. A gente compra as coisas por vários motivos. Às vezes porque gostou, porque acha chique, acha fofo. Não põe tudo na conta do preço, que não é tudo que é resolvido assim. Por exemplo, tem muita gente que está fazendo consumo do consumo um ato político. Vocês já viram isso? Essa empresa aqui é responsável pelo aquele negócio que aconteceu lá, eu não vou comprar o produto deles, não. Não tem nada a ver com o preço. Essa empresa aqui financiou aquele desgraçado lá, eu não vou apoiar. Porque o dinheiro que eu der para essa empresa aqui vai para aquele cara tentar se reeleger. Acontece. Isso aqui vem lá de Israel, onde é terra ocupada da Palestina, não vou comprar. Bom, isso tudo, os europeus falam assim, isso aqui é carne que vem de terra da Amazônia, que foi derrubada, Maria Barra. Então, assim, preço não é só uma... Não existe só uma racionalidade, tá? Eu queria começar daí, Tony. Mas, dito isso, é possível usar essa estruturação para a gente analisar algumas coisas. E tem vários autores que usaram a teoria dos jogos para entender, por exemplo, como é que a gente cria organizações internacionais, como é que a gente cria tratados, como é que a gente resolve controvérsias. Né? Foi muito aplicado no direito internacional. Né? É um meio didático e tudo, e vocês vão poder ver um pouco mais dessa proposta. Mas eu queria chegar na teoria da escolha racional. Então, a gente parte do individualismo metodológico, que é a ideia de a maneira pela qual a sociedade vai se comportar pode ser prevista a partir da maneira pela qual uma pessoa iria se comportar nessa situação. Não sei o que você acha, Tuane. Eu acho que essa é uma previsão meio forçada. Né? Talvez aquele problema da amostra que a gente estava falando. Porque será se a gente pode botar, sei lá, homem e mulher na mesma categoria? Jovem, velho, pobre, rico, todo mundo é igual? Eu acho que isso aí é pretensioso. Mas vamos dar um crédito. E a premissa da racionalidade e da intencionalidade, ou seja, os atores, os jogadores, eles agem de maneira racional. Por exemplo, eles querem ganhar o jogo. E a ação deles, né, ela tem
essa motivação de ser uma ação destinada. Né? Então, os fenômenos sociais são o resultado da combinação de ações tomadas por agentes individuais racionais. Isso vai fazer com que 5 minutinhos eu acabo. Vai fazer com que essas tentativas de compreender o social sejam, sabe aquela coisa cartesiana de tentar pegar um tema complexo e ir decompondo, separando, dividindo e tal, até você chegar ao mais simples e a partir daí tentar entender. Eles fazem um movimento inverso. Pega como é que uma pessoa se comportaria nessa situação e tenta aplicar isso para a sociedade. Essa é a ideia do jogo. Né? Outro pressuposto da racionalidade, que é complicado, porque tem várias questões passíveis de serem consideradas racionais e que não são contraditórias, convivem umas com as outras. Razão não é um negócio único, unilateral, ou é mais 2 ou é menos 5. Não, não é. Tem várias razões possíveis. Às vezes a minha razão é baseada na preocupação com a segurança com a minha filha, às vezes a razão dela é a preocupação com a diversão, às vezes a razão da minha esposa é o dinheiro. Todas são legítimas. A pós-modernidade deixou isso bem claro. Né? Bom, aí tem as premissas e tal. Eu quero chegar nos jogos. Esse é o Newman, que foi um dos primeiros organizadores dessas ideias, que depois tiveram aplicações em várias áreas, né? Inclusive teoria de jogos. Né? Quando a gente fala assim, jogo, no sentido comum, é porque o jogo é uma metáfora. É uma metáfora muito útil, abrangente, mas é uma metáfora. Então, você tem uma atividade que tem um sistema de regras. E o comportamento dos jogadores, neste conjunto de interações que tem regras, é no sentido de obter uma vantagem sobre o outro. Esse é o clássico. Né? Então, você tem aí objetivos, regras e as dinâmicas de interação. Okay. No contexto do vocabulário que a gente vai usar aqui, nós vamos chamar muita coisa variável de jogo. Nós, do direito, pensando em categorias assim, organizações internacionais, negociações, tratar. Eles colocam tudo como jogo. E quem joga é jogador. Esses jogadores, eles têm um certo número de ações possíveis, delimitadas, ou seja, um jogo pressupõe que você só pode fazer o que está ali, de acordo com aquelas regras. Não pode ir um negócio. Deus, como é que chama? Deus ex machina, né? Uma solução que vem do além, né? E resolve. Né? E por conta dos jogadores e das regras e dos objetivos, ô Júlia, a gente identifica que existem possíveis estratégias e essas estratégias, Sofia, elas podem ser inclusive ranqueadas do ponto de vista de o que gera para o jogador maior ou menor ganho. Tem estratégia que o jogador perde muito, tem estratégia que o jogador perde menos, tem estratégia que o jogador sempre vai ganhar. Depende das regras do jogo, da interação entre eles. Então, a gente vai ter jogos de coordenação. Não, mas agora está 18h50, não dá mais. A gente retoma na próxima aula, e eu já vou mandar isso para vocês, que aí vocês podem dar uma lida, e quando a gente for para a aula, vocês vão estar mais
familiarizados com o assunto, né? Tem uma série de jogos interessantes, cooperativo, não cooperativo, né? Como é que isso afeta a maneira pela qual, por exemplo, a China fala muito disso. Você tem jogos em que, se a gente cooperar, nós dois ganhamos. E os Estados Unidos trabalham com a lógica que é jogo de soma zero. Tipo futebol. Um gol que eu marco é um gol que você perde. O que eu ganho é o que você perde. Tipo uma questão, um cabo de guerra. Não tem espaço para cooperação para a gente ganhar mais. O que pode ser disputado está delimitado, e ou é meu ou é seu. E tudo que é meu não é seu, então a gente vai disputar o que tem. Esta visão é uma visão que induz ao conflito, que induz uma política externa agressiva. Né? Eu vou tomar para mim porque é ou eu ou você. Ao passo que, por exemplo, a China fala, não, a gente pode cooperar. E nós dois ganhamos. Fora o que a gente deixa de perder se a gente conflitar. Né? Aí tem jogo simultâneo, que a coisa acontece de uma vez, e jogo sequencial, que vai acontecendo em várias rodadas. Por exemplo, na medida em que os países se relacionam diplomaticamente ao longo dos séculos, isso faz diferença. Porque se ele faz um negócio agora, isso projeta uma sombra sobre o futuro do relacionamento com os outros. Por exemplo, se Estados Unidos e o Ocidente, a OTAN, faz um tanto de acordo com a Rússia e não cumprem esses acordos, a Rússia passa a ter um comportamento diferente. Eu não vou acreditar em vocês, mas vocês já fizeram tanta violação porque, tá vendo? E o jogo simultâneo é tudo agora. Não tem. É tipo a final da Libertadores, né? Não tem jeito. Bom, então tá. Vamos deixar o resto para depois e eu vou tentar ser mais objetivo. Não dá para falar de tudo, né? E a gente nem falou das networks de governança corporativa. Pessoal, desculpa pela má gestão do tempo. Eu acho que como eu nunca dei isso antes, ou quando eu dei em uma aula inteira, eu subestimei o tempo que eu ia precisar. Mas eu vou mandar para vocês até a próxima aula, vocês têm a chance de ver e a gente aprofunda daí. Vocês acharam interessante o que a gente discutiu? Valeu alguma coisa? Foi útil? Vocês queriam falar mais Sim. de relações internacionais? Fale, Liz. O negócio das faces eu achei muito interessante. Essa parte agora, final da teoria dos jogos, fiquei meio confusa. Ficou uma Mas correria. também foi muito superficial, né? Mas aí depois, na próxima aula, a gente vê direito. Mas a parte das faces é muito interessante, principalmente levando em consideração o tópico de relações internacionais, porque a gente vai ver, tipo, as relações entre os países, né? E acaba que são muito aplicadas. Tipo assim, Aí você você vê olhando, o parece tweet que do não faz presidente e tal, sentido, você mas fala, tá errado, falacioso. Você vê o assessor de imprensa falando um negócio, fala, isso aqui dá para a gente sim. desmontar o discurso, a narrativa, com muita facilidade. Né? Pessoal, deixa eu aproveitar que a Tuane fez alguma publicação aqui. Ô, Tuane, eu não tenho Instagram. O jogo da onça? Queria ver depois. Esse da onça dos cachorros. Aí parece que tem dois povos que parece que tem um povo na Amazônia e um outro lugar depois lá do Pacífico, que eles têm o mesmo jogo. E o jogo é de encurralar. Então, a onça não come o cachorro, quer dizer, o cachorro, ao encurralar a onça, eu acho que ganha. E só tem uma onça e o resto de todas as peças são cachorro. É que eu recebi do meu companheiro esses dias. Para vocês todos, um convite para vocês todos. Bom, primeiro só o seguinte, esse @Dencite que eu postei aí é o meu Twitter, que eu replico muita coisa de relações internacionais, tá? Dencite é o núcleo de estudos sobre cooperação e conflitos internacionais. E eu queria convidar vocês, deixa eu ver como é que deixa eu parar a apresentação, que assim talvez eu possa ver mais. Eu queria tirar isso aqui, mais de quem está aí. Como é que eu tiro?
Bom, Ana Beatriz, Ana Luísa, Júlia, Clara, Diene, Elisa, Érica, Esther, Gabriela, Júlia, Maria, Nara. Eu queria convidar vocês a, se tiverem, que nem a Tuane fez. Ô, Tuane, sua atuação na aula hoje foi muito legal, viu? Muito obrigado. Queria que vocês, se conhecerem algum tipo de jogo que pode ser analisado, assim, não é jogo tipo truco, essas coisas que são mais simples e que revelam comportamento. Tragam para a gente brincar aqui, porque às vezes pode ter um caso nas relações internacionais que é exatamente o desenho do jogo. E se a gente fizer uma analogia válida, a gente é capaz de prever como que os jogadores podem se comportar. Por quê? Porque a gente entende como é que se ganha, como é que se perde. Né? Resumir um mundo complexo em um jogo simples, muitas vezes a gente comete erros. Mas, às vezes, nos dá um parâmetro mais objetivo do que uma teoria, filosofia, para analisar um caso concreto. Tá? Então, vocês todos estão convidados a participar dessa aula, contribuir. As participações hoje foram excelentes, tá? E vamos se sentir numa conversa, tá? E não numa aula assim vertical. Então, estamos trocando ideia aqui, tá? E vai ser assim o semestre todo, tá bom? Muito obrigado. Se alguém tiver alguma coisa para falar comigo, eu espero até o final. Vocês podem ir saindo. E assim que tiver gravado, eu vou mandar para vocês o link da aula, para, inclusive, quem não pôde assistir hoje, né? Para que possa. Tchau, Gabriela. Beleza, muito obrigada. Tchau, boa Que noite. isso, Até a próxima um aula. abraço. Elisa. Tchau, tchau. Eu falo que eu fico aqui até o final. Tchau, Tuane. Eu que te agradeço, viu, Sofia, Jenny. Jenny, né? Porque, às vezes, tem aluno que é um pouco tímido e quer perguntar uma coisa, mas não quer perguntar na frente dos outros. Aí espera todo mundo sair para depois perguntar. Então, eu fico até o final para. Já posso parar de gravar, né? Claro. Tchau, pessoal.